Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, mais uma vez estamos aqui para trazer um complemento do nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, para esse estudo de número 8, parte 2, sobre o galardão. E é exatamente para responder à pergunta do que é o galardão, do que se trata o galardão, né? E a resposta está na conclusão da página 52, está na conclusão da página 52. Nós vamos ver aqui então o que é o galardão. No texto diz assim: a própria palavra escolhida por Paulo para designar as recompensas está associada à honra e à dignidade concedidas ao vencedor. Embora venhamos a reinar com Cristo, a coroa real será apenas dele. A nossa coroa é a do vencedor. Então, Jesus Cristo é o rei. Jesus Cristo é o rei sobre todos, né? E a coroa que nós recebemos é a coroa do vencedor, aquele que passou pela prova e vai receber o seu galardão, né? E nós podemos ver na continuidade do texto. Deixa eu passar aqui o texto. Na continuidade diz assim, perdão, meus amados. Na continuidade do texto diz assim: em Apocalipse, capítulo 4, versículo 10, em que os anciãos são vistos lançando suas coroas perante o trono num ato de louvor e adoração, fica claro que as coroas não serão para a glória eterna de quem as recebeu, mas para a glória de quem as concedeu, já que essas coroas não são vistas como posse permanente. Surge a questão da natureza dessas recompensas. Então, como nós vemos em Apocalipse, né, os 24 anciãos, eles estão lançando as coroas diante do trono de Deus, né? E então, aquilo que foi recebido, que lhes foi entregue, na verdade, retorna para aquele que as entregou. Então, toda a glória, toda a honra, né, que foi recebida pela igreja, retorna, é devolvida, né, essa honra é devolvida ao Senhor que a deu, que deu aquela honra, que deu aquela coroa. Então, a nossa capacidade será de louvar e engrandecer ao Senhor, nosso Deus, continuamente. Vamos ver aqui no texto. Continuando, diz assim: as Escrituras ensinam que o crente foi redimido para trazer glória a Deus, conforme 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Esse é o seu destino eterno: colocar um sinal material de recompensa aos pés daquele que está sentado no trono. É um ato dessa glorificação. E também demonstra que a honra que recebemos deve sempre ser devolvida em exaltação ao Senhor, conforme Apocalipse capítulo 4, versículo 10. Nada que nos é dado será propriamente nosso, mas tudo o que recebemos é para glorificarmos a Deus, conforme 1 Crônicas capítulo 29, versículo 14. Aqui é o texto onde Davi está levantando oferta para a construção do templo, e ele entrega dos seus próprios tesouros, né? Primeiro é ele que faz a primeira oferta, e aí ele diz o seguinte: o que eu posso dar ao Senhor se não daquilo que eu mesmo tenho recebido? Então, o que eu posso entregar ao Senhor se não daquilo que Deus já me deu? Quando nós recebermos o galardão, quando nós recebermos a coroa, quando nós formos coroados e recebermos o galardão, isso será também para devolver ao Senhor aquilo que o Senhor nos deu, como mostra o texto de Apocalipse e os 24 anciãos. Então nós recebemos a honra, nós recebemos a coroa, nós recebemos o galardão, e isso nos dá a condição de devolvermos em glória, honra e louvor, né? Continuando no texto,
diz assim: ainda assim o crente não terá nesse momento completado o seu destino eterno de glorificar a Deus. Isso continuará por toda a eternidade, visto que o galardão é associado à luz e ao brilho em muitos trechos das Escrituras. Daniel 12, versículo 3, Mateus 13, versículo 43, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 40, 41 e 49. O galardão dado ao crente pode ser a capacidade de manifestar a glória de Cristo pela eternidade. Quanto maior o galardão, maior a capacidade dada de glorificar a Deus. Desse modo, no exercício do galardão do crente, Cristo e não crente é glorificado. Então, aqui nesse texto mostra que, ao recebermos o galardão, né, na verdade, nós estamos recebendo a capacidade de manifestação da glória de Cristo pela eternidade, né? Então, o galardão é, na verdade, aquela capacidade de glorificação de Deus. Nós podemos observar, né, com relação aos anjos, que nem todos os anjos assistem, estão diante de Deus constantemente. Tem anjos específicos, né, tem uma categoria específica de anjos que ficam ali diante do Senhor, diante do nosso Deus, diante do trono de Deus. Então, meus amados, eu imagino, né, e aqui sou eu falando, né, sou eu falando, pastor Cristiano, eu imagino, e tem alguns irmãos que imaginam isso também, né, que o galardão possa ser a nossa condição, né, de cargos, vamos dizer assim, né, no reinado de Cristo. Né, pode também estar estabelecido, pode estar relacionado aos cargos no reinado de Cristo. Você imagina, Jesus Cristo vai ser o rei de toda a terra, né? Vamos colocar aí o milênio, durante o período do milênio. E, no caso, nos outros de toda a terra. Mas para governar todas as nações, né, serão necessários, se nós nos basearmos na cultura de hoje, né, seria necessário, por exemplo, presidentes, né, governadores, prefeitos, né, para ter esse governo sobre toda a terra, esse governo de justiça, esse governo de paz, conforme nós já vimos, né, nos textos tanto de Apocalipse quanto em outros textos também proféticos acerca do reinado de Jesus Cristo, né, do reinado do Senhor Jesus. Então, meus amados, como será isso? Serão a igreja do Senhor, né, que foi arrebatada e agora voltou com Cristo no reinado, para o reinado do milênio. A igreja fará parte, a Bíblia mostra claramente que a igreja fará parte neste reinado, terá um papel, né, a ser exercido neste reinado. E aí eu imagino, por exemplo, que o galardão possa ser, um galardão maior pode ser aquele que vai ser um presidente de um país, né? Um galardão um pouco menor vai ser um daquele que vai ser governador, um galardão um pouco menor vai ser um daquele que vai ser prefeito. E aí as instituições também vão precisar funcionar. E aí essas instituições, né, isso eu imagino, também haverão crentes que receberam galardões menores, que estarão ali desempenhando papéis, né, nessa administração conjunta com o Senhor Jesus. Isso é eu que penso, isso é eu que imagino. Né? Alguns irmãos até falavam, olha, eu quero reinar, eu quero estar no Gama, eu quero reinar no Gama. Né? Alguns irmãos gamenses, né, que amam o Gama, glória a Deus por isso. E nós imaginamos que o galardão, né, possa fazer parte dessa autoridade, né, que cada um vai receber no governo de Jesus Cristo. E também para a eternidade, né, porque após o milênio, nós já estamos, né, na verdade a igreja
inicia a eternidade já desde o arrebatamento. Então, quando a igreja é arrebatada, conforme o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, fala que nós estaremos então para sempre com o Senhor. Então, a eternidade já inicia para a igreja a partir do arrebatamento. E aí nós passamos a exercer, né, conforme nós vimos aqui na conclusão, nós passamos a exercer essa capacidade de glorificar a Deus, tá certo? Que Deus vos abençoe e vamos seguindo em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço a cada um, né? Então, nós estamos definindo aqui com relação ao galardão, né, porque a Bíblia não mostra assim com total clareza do que vem a ser esse galardão, né? Então a gente pode imaginar, com base em nos textos bíblicos, a gente pode imaginar o que vem assim, mas eu sei que é algo grandioso. A Bíblia relata que nós seremos reis e sacerdotes, né? Então nós temos aí, né, essas possibilidades do que vem a ser o galardão. Um forte abraço, Deus os abençoe.